Você já percebeu que em qualquer discussão quem fala demais acaba perdendo? Maquiavel entendia que o verdadeiro poder não está em ter razão, mas em inverter o jogo psicológico. Hoje você vai descobrir o truque sombrio que transforma um ataque em respeito, e como qualquer discussão pode se tornar a sua vitória silenciosa. A maioria acredita que discussões são apenas trocas de ideias, mas essa é uma ilusão confortável. Discussões são batalhas. Não há neutralidade quando duas pessoas cruzam palavras. Cada frase lançada é uma flecha. Cada silêncio é um escudo invisível. Maquiavel, há séculos, já sabia que a verdade raramente vence. O que decide o vencedor não é a lógica, mas a habilidade de manipular percepções. Quando alguém discute, não busca esclarecer, mas impor domínio. É um duelo psicológico onde o objetivo não é convencer o outro, mas se exibir como mais forte diante de quem observa. Esse é o campo de batalha oculto das palavras. Não importa o conteúdo, importa a imagem deixada. O erro de muitos é acreditar que basta falar mais, provar fatos ou gritar mais alto. Mas, quanto mais se fala, mais se entrega. Cada justificativa é uma porta aberta para o adversário explorar sua fraqueza. No fim, não vence quem tem razão, mas quem demonstra calma, quem transmite controle, quem consegue manter a própria postura diante do caos. Esse é o verdadeiro jogo por trás de qualquer discussão. Não sobre lógica, mas sobre poder. Os fracos se precipitam. Quando atacados, correm para se explicar, como se as palavras pudessem lavar a imagem manchada. Tentam detalhar cada decisão, se justificam sem parar, acreditando que convencer é o mesmo que vencer. Mas essa pressa em responder é a armadilha, porque ao se explicar demais, revelam o que Maquiavel já denunciava: insegurança. Aquele que precisa se defender com veemência já parte da posição de réu. E quem se coloca como réu jamais é respeitado. O público não vê lógica, vê desespero. Não percebe clareza, percebe fraqueza. Cada palavra dita na ânsia de provar algo é uma confissão velada de medo. O erro fatal dos fracos está em acreditar que a força está no excesso de fala. Eles não entendem que a verdadeira força está no silêncio calculado, na economia de palavras, na postura inabalável. O fraco se exalta, o forte se mantém frio. O fraco se justifica, o forte apenas observa. E é nesse contraste que o respeito nasce. O silêncio não é a ausência de resposta. É a resposta mais poderosa. Quem grita contra alguém que não reage sente a própria voz perder força. O silêncio é como um espelho. Devolve ao adversário sua raiva, sua insegurança, sua fraqueza. Enquanto ele se desgasta falando, você cresce por não ceder à provocação. Maquiavel entendia que o silêncio obriga o inimigo a se expor mais do que deveria. Ele repete, insiste, se contradiz. O público, que antes aguardava sua defesa, começa a enxergar o adversário como alguém desesperado para ser ouvido. E, sem perceber, a vitória muda de mãos. O silêncio calculado não é covardia, é domínio. É a prova de que você não precisa se justificar. Ele comunica algo que as palavras jamais alcançam: segurança absoluta. Enquanto os gritos se dissipam no ar, o silêncio permanece como uma sombra que corrói. Quem domina o silêncio domina o jogo. Negar acusações é perder tempo. Quando você se apressa em provar que não é aquilo que dizem, acaba reforçando a acusação. Maquiavel sabia que a verdadeira estratégia está em inverter o jogo, transformar ataque em prova de força. Se dizem que você é frio, mostre que é justamente isso que lhe permite decidir com clareza. Se o acusam de ser duro, afirme que é essa dureza que o torna justo. Se o chamam de calculista, demonstre que esse cálculo é o que mantém você um passo à frente. Cada acusação vira argumento a seu favor, cada crítica se torna uma virtude oculta. Essa inversão desconcerta. O inimigo acredita que te colocou contra a parede, mas descobre que suas palavras serviram apenas para engrandecê-lo. A plateia, que esperava vê-lo recuar, assiste à transformação. De réu, você se torna juiz. De acusado se torna exemplo. Essa é a arte maquiavélica.
Não apenas resistir, mas virar o jogo em silêncio. Nenhuma discussão é vencida pela raiva. O adversário pode até parecer mais forte no calor do momento, mas quem perde o controle já perdeu a guerra. A raiva denuncia insegurança. O nervosismo revela fraqueza. O desejo de provar algo grita mais alto que qualquer palavra. Maquiavel sabia que a calma é a arma dos poderosos. Quem domina a si mesmo domina qualquer adversário. Enquanto o outro se exalta, você observa. Enquanto ele se perde em emoções, você se mantém sereno. Essa diferença cria um contraste inevitável. De um lado, o descontrole, do outro, a frieza respeitável. A plateia não admira quem grita, mas quem permanece firme. O autocontrole é a vitória antes da vitória. É o sinal silencioso de autoridade, porque o respeito não nasce do excesso de palavras, mas da presença inabalável de quem demonstra que já venceu antes mesmo do fim da discussão. Quando você não se justifica, não se exalta e ainda consegue inverter a acusação, o inimigo perde terreno. Ele fala mais, mas cada palavra parece vazia. Ele insiste, mas a insistência soa como desespero. Aos poucos, não é você quem parece menor, mas ele. É nesse ponto que o respeito é conquistado. O público percebe claramente quem mantém postura e quem se desgasta. O adversário, que queria te diminuir, se torna exemplo de fraqueza. Você que não cedeu, se torna símbolo de força. Esse respeito é silencioso, mas poderoso. Ele não se anuncia com aplausos, mas se manifesta em olhares, em reconhecimento tácito, em autoridade implícita. E o inimigo, mesmo que nunca admita, sabe que perdeu, porque não há nada mais humilhante do que se exaltar contra alguém que não se abala. Esse truque não é apenas teoria, é prática que molda líderes há séculos. Repare nos que comandam, raramente se justificam. Quando acusados, não correm para apagar a mancha. Eles deixam que a poeira levante e depois, com poucas palavras, viram o jogo. No dia a dia, essa estratégia é igualmente eficaz. No trabalho, quando alguém questiona sua decisão, não tente explicar cada detalhe. Mostre firmeza, transforme a crítica em argumento a seu favor e deixe o silêncio fortalecer sua posição. Nos relacionamentos, a lógica é a mesma. Não é se defendendo de cada acusação que você se impõe, mas mostrando que não depende da aprovação do outro para se manter firme. Esse é o poder maquiavélico aplicado à vida real. Nunca se coloque como réu. Seja sempre o juiz, o observador sereno que transforma a acusação em testemunho de grandeza. Maquiavel ensinava que, no fim, o que importa não é a verdade, mas a percepção. Em uma discussão, ninguém se lembra de todos os argumentos. O que permanece é a imagem deixada. É por isso que tantos se preocupam em convencer, mas poucos se preocupam em parecer inabaláveis. Quem perde o controle deixa a marca da fraqueza. Quem fala demais deixa a marca da insegurança. Mas quem fala pouco e escolhe cada palavra com frieza, deixa a impressão de força. O público pode até discordar de você, mas vai respeitar sua postura. Esse é o jogo oculto das discussões. Não é sobre quem estava certo, mas sobre quem saiu maior. Maquiavel entendia que a aparência de poder é muitas vezes mais eficaz que o poder em si. Por isso, não lute para vencer argumentos. Lute para conquistar olhares, porque quando a discussão termina, não é a lógica que permanece, mas a autoridade que você transmitiu. Existe uma verdade incômoda que poucos percebem. Os ataques que recebemos, muitas vezes, são presentes disfarçados. Maquiavel entendia que a acusação não é apenas um golpe, mas também uma oportunidade. Cada crítica, por mais dura que pareça, pode ser convertida em combustível para reforçar a sua imagem. O segredo está em nunca reagir de forma defensiva. O adversário espera que você negue, que se justifique, que demonstre fraqueza tentando provar que não é aquilo que dizem. Mas, ao fazer isso, você confirma exatamente a acusação. Quando alguém grita que você é frio e você corre para dizer que é sensível, todos enxergam apenas sua necessidade de aprovação.
Quando te chamam de calculista e você tenta se mostrar impulsivo e humano, tudo o que demonstrou foi desespero em apagar uma mancha. É nesse exato ponto que os fracos se perdem. Acreditam que negar é vencer. O truque maquiavélico é inverter o ataque. Se dizem que você é frio, transforme isso em prova de racionalidade. Mostre que sua frieza é o que o impede de tomar decisões precipitadas. Se afirmam que você é duro, diga que a dureza é justamente o que garante justiça, porque quem tenta agradar a todos não governa ninguém. Se acusam você de ser calculista, demonstre que esse cálculo é o que o mantém um passo à frente. Em vez de fugir da acusação, você a abraça e a molda, até que se torne virtude. Essa inversão desconcerta qualquer inimigo. Ele acreditava que tinha encontrado sua fraqueza, mas de repente, descobre que te deu um trunfo. O público, que esperava vê-lo expor suas falhas, passa a enxergar em você força e coerência. O acusador se vê isolado, enquanto você, diante de todos, parece ainda mais seguro. O ataque se transforma em elogio. A crítica vira coroamento e a tentativa de te derrubar se converte na escada que o eleva. Esse é o poder maquiavélico em sua essência. Nunca negar, sempre inverter. Nunca fugir, sempre transformar. O inimigo cava sua própria derrota, sem perceber que, a cada palavra, constrói a sua imagem de autoridade. E quando o jogo termina, não resta dúvida. Aquilo que parecia fraqueza se revelou sua arma mais letal. No fim de toda discussão, não é a lógica que fica na memória, nem mesmo os argumentos mais bem construídos. O que permanece é a impressão que você deixou. É por isso que Maquiavel considerava a vitória em debates algo muito mais psicológico do que racional. A verdadeira vitória não está em provar quem está certo, mas em sair do confronto mais respeitado do que entrou. Quando você domina suas emoções, evita justificativas desnecessárias e inverte as acusações. Cria um tipo de autoridade que não pode ser contestada. O adversário pode acreditar que ainda luta, mas aos olhos de quem observa, ele já está derrotado. Porque não há nada mais humilhante do que atacar alguém que não se abala, insistir em acusações que se transformam em virtudes e perceber que cada palavra jogada contra você apenas fortaleceu sua imagem. Essa é a vitória invisível. Ela não precisa de gritos nem de aplausos imediatos. Ela acontece no silêncio das percepções. O público pode não dizer nada, mas em sua mente já decidiu quem saiu maior. E o inimigo, mesmo que não admita, sente o peso da derrota ao perceber que não conseguiu arranhar sua postura. A vitória invisível é mais poderosa que qualquer triunfo declarado, porque não depende da aceitação dos outros. Ela está no respeito que você impõe sem pedir, na autoridade que você transmite sem precisar justificar, e na força que você projeta sem precisar levantar a voz. Maquiavel entendia que quem domina esse jogo não precisa vencer cada batalha de palavras. Precisa apenas sair de cada uma delas com sua imagem mais sólida, mais temida e mais respeitada. E é assim que se conquista poder sem alarde, não vencendo pela imposição de argumentos, mas pela firmeza de quem mostra que não precisa provar nada. No fim, a discussão se encerra, o inimigo se cala e você permanece de pé. Essa é a vitória invisível. A vitória dos que não apenas sobrevivem ao confronto, mas transformam cada ataque em uma coroa de autoridade.